Agora sim, boa tarde a todos e todas. Em nome da Defesa Civil de Santa Catarina e da Diretoria de Gestão de Educação, eu gostaria inicialmente de cumprimentar os representantes municipais presentes, representantes também de algumas escolas que participam do programa Defesa Civil na Escola e demais participantes. Eu sou Caroline Margarida, gerente de capacitação e ensino da Defesa Civil de Santa Catarina, e hoje, dia 20 de setembro de 2023, vamos dar início a mais um encontro do projeto educativo Radar Educa. O projeto Radar Educa foi criado com o objetivo de promover a gestão do conhecimento em proteção e defesa civil, direcionado aos agentes e coordenadores municipais e demais profissionais ligados à atuação em gestão de riscos e de desastres. O encontro de hoje marca o início da primavera, uma das estações mais propícias para a ocorrência de chuvas fortes, ventos, tornados e granizo, caracterizando-se, inclusive, como os meses mais chuvosos para alguns municípios catarinenses, com maior frequência de registro de vendavais e que apresentaram o maior número de desastres nos últimos anos, de acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. O conhecimento dos riscos, por meio da identificação das principais ameaças presentes no território e entendimento das suas causalidades e das dinâmicas de evolução temporal e espacial, é fundamental para que possamos planejar ações efetivas de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, voltadas para a proteção e defesa civil. O tema de hoje é o Ninho, conceitos, impactos no sul do Brasil e previsão para os próximos meses. Será apresentado pela nossa convidada, Ellen Pelissaro, que é meteorologista da Coordenadoria de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. A Ellen é graduada em Meteorologia pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2018, com mestrado em Meteorologia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, em 2022. Possui experiência na área de climatologia, com análise de eventos meteorológicos e previsão climática. Atuou como analista. Desde 2001, é meteorologista plantonista na empresa Climatempo, alocada na Defesa Civil de Santa Catarina, e entre as principais atividades desenvolvidas está a elaboração e apresentação da previsão climática mensal, previsão do tempo de longo, curto e curtíssimo prazo, nowcasting, emissão de boletins, notas, laudos e relatórios técnicos e elaboração de material para a mídia. Ellen, é um prazer tê-la conosco no nosso Radar Educa de hoje, especial pré-primavera, agora no fim de semana, dia 23, vai iniciar a primavera, e a gente sabe, né, que são os meses preocupantes aqui para a Defesa Civil de Santa Catarina, para os nossos municípios. Então, a palavra está com você para falar um pouquinho sobre o El Ninho e sobre essas previsões. Obrigada, Caroline. Boa tarde a todos, boa tarde, Caroline. O prazer é todo meu. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite de estar aqui conversando com vocês hoje e espero que seja uma tarde produtiva e de muito conhecimento para todos. Vou compartilhar a minha tela e aí, se você puder me avisar se ela estiver aparecendo em modo apresentação. Tudo ok, Ellen. Ok. Posso começar, então? Sim. Tá. Mais uma vez, então, boa tarde a todos. Meu nome é Ellen, né? Eu sou meteorologista plantonista aqui da Comal, do CIGERD, e hoje, então, eu vou falar um pouco com você sobre o El Ninho, o conceito, né, do fenômeno, os impactos dele no sul do Brasil e a previsão, então, agora para a primavera, né, para os próximos meses, nesse contexto de atuação do fenômeno El Ninho. Não entendi. Bom, então, o El Ninho, o ENOS, né, El Ninho Oscilação Sul, ele é um fenômeno de grande escala, ele acontece lá na região do Oceano Pacífico, e ele é um fenômeno acoplado, oceano atmosférico. Então, ele acontece nessas duas dinâmicas. E por isso que ele se chama El Ninho Oscilação Sul. O El Ninho representa a parte oceânica e o Oscilação Sul representa a parte atmosférica do fenômeno. E ele impacta, então, os padrões principalmente de precipitação e de temperatura no globo todo. Ele tem duas fases ativas, né, que é a Laninha, que é caracterizada pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na região central e leste, principalmente, e o El Ninho, então, que é o aquecimento dessas águas nessa região também central e leste. E a fase neutra, que é quando nenhuma das fases está ativa, então as águas estão dentro da normalidade.
Bom, então, o que muda, né? Como que acontece? Como que se forma um El Niño, uma Laninha, ou como que é a circulação atmosférica numa fase neutra? Na linha do Equador, lá nos trópicos, a gente tem uma circulação de nuvens, padrões, né, de distribuição de convecção e movimentos e áreas de supressão, de subsidência em todo o Equador. E essa se chama, então, a circulação de Walker. No Pacífico, então, a gente tem a circulação de Walker lá no Pacífico. Em condições normais, a gente tem uma célula de convecção localizada aqui próximo ao Equador, próximo à Oceania, continente da Oceania, e essa célula de convecção, então, em superfície, a gente tem convergência de ventos, e esses ventos, como essa região aqui, né, são águas do oceano, então elas têm vapor d'água, então essa convergência de ventos faz com que esse ar ele suba, condense, se transforme num grande conglomerado de nuvens, e lá no alto da atmosfera, esses ventos eles se separam e acabam descendo em outros lugares. Né? Numa condição normal, ele vai descer aqui nessa região central, um pouco leste do Pacífico, e gerar subsidência nessa região. Isso impede a formação de nuvens nessas áreas. E aí gera, né, em outros lugares, movimento ascendente, formação de nuvens, como aqui no norte do Brasil, e isso se propaga ao longo de todo o cinturão de longitudes. E aí, em anos de Laninha e El Niño, esse padrão de circulação, ele se altera. Então, mostrando para vocês aqui, numa escala um pouco mais reduzida, com a circulação, o que acontece. Então, na região do Equador, a gente tem, pela circulação da atmosfera, os ventos alísios. Eles são ventos constantes que sopram de leste para oeste em todo o Equador, também aqui na região do Oceano Pacífico, e esses ventos aqui, eles fazem com que águas mais quentes se concentrem próximo ali à Austrália, à Oceania, e também traz águas mais frias aqui para a costa da América do Sul. Esses ventos soprando dessa forma, eles fazem com que águas mais profundas do oceano consigam emergir aqui na costa da América do Sul, e as águas mais quentes, mais superficiais, se concentrarem nessa região aqui da Oceania. Então, isso faz com que a célula de convecção se forme nessa região e ventos descendentes nessa parte aqui da América do Sul, na próxima América do Sul, e esse é o padrão em anos normais. O que acontece em anos de Laninha são que esses ventos, eles se intensificam, ficam mais fortes do que o normal. Então, essas águas mais frias, que acabam ressurgindo aqui do oceano mais profundo, essa figurinha aqui de baixo, ela mostra o fundo do oceano. Então, a termoclina, ela é uma camada que separa as águas superficiais, mais quentes e menos densas do oceano, com as águas mais profundas, que são mais frias e mais densas. Então, em condições de Laninha, os ventos mais fortes aqui nessa região conseguem trazer essas águas mais profundas até a superfície. E isso acaba resfriando, então, toda essa região equatorial aqui, central e leste do Pacífico, e concentrando as águas mais quentes bem sobre o continente da Oceania. E isso faz, então, com que aquele padrão de anos neutros se reforce, fique mais intenso e gerando, então, mais convecção sobre essa região e mais subsidência aqui nesta região. Já em anos de Laninha, o que acontece são que esses ventos alísios, eles se enfraquecem, ou às vezes até revertem de sinal. Isso, então, faz com que as águas mais quentes, que antes se concentravam ali na Oceania, elas fiquem mais aprisionadas no centro e no leste do Pacífico. E isso muda, então, completamente o padrão de circulação aqui nessa região. E lá na Oceania, então, surge um padrão de águas mais frias. Isso faz, então, que nessa região central e leste se formem nuvens, se formem conglomerados convectivos, mudando, então, o padrão de formação de nuvens e subsidência. Aqui também dá para ver que no oceano mais profundo, as águas não conseguem emergir, toda essa camada fica mais quente do que o normal. Bom, e isso, então, essa mudança de padrão, ela impacta todo o globo, em diferentes regiões e diferentes formas. Então, em anos de El Niño e em termos de precipitação,
aqui as áreas as áreas em verde é onde o padrão fica mais chuvoso, e as áreas em amarelo aqui é onde fica mais seco do que o normal, né, do que em anos normais. Então, a gente vê várias regiões do globo afetadas pelo padrão do El Niño, e para a gente, aqui no sul do Brasil, então, indicando nesse mapa global um padrão mais chuvoso, principalmente aqui de setembro até o próximo janeiro dos anos de El Niño. Os El Niños, tanto os El Niños quanto as Laninhas, elas comumente, geralmente, se formam entre o final do primeiro semestre do ano e o início do segundo, ou seja, entre maio, junho e julho, e se prolongam até o outono do próximo ano. Isso normalmente. Tem eventos que duram menos, tem eventos que chegam a durar mais de 2 anos, mas normalmente é isso que ocorre, e o período mais impactado, então, desse período normal de ocorrência seria, então, de setembro a janeiro. E os impactos do El Niño no Brasil, então? Né, impacta também todo o Brasil no geral, mas principalmente, né, o norte do Brasil, onde a chuva fica abaixo da média, e para a gente aqui, então, chuvas acima da média, principalmente nessas regiões aqui mais do centro a oeste do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, e mantém as temperaturas acima da média, principalmente do centro ao leste do estado de Santa Catarina e também do Paraná. Mas como que isso ocorre, né? Como que esses impactos são sentidos? Na região norte do país, a gente pode dizer que o El Niño impacta de forma direta. Por quê? Né? Então, como eu já mostrei ali antes, essa região central e leste do Pacífico fica mais aquecida, convecções, nuvens, né, com grandes conglomerados de nuvens se formam nessa região. Consequentemente, se aqui está chovendo, está tendo convergência, está tendo formação de nuvens, no lugar próximo, vizinho, vai ter que estar descendo o ar, gerando, então, uma subsidência. Então, toda essa região norte, parte do nordeste, está tendo um movimento descendente de ar, lá da alta atmosfera até a superfície, e isso inibe a formação de nuvens. Então, lá chove menos por conta dessa influência. Já no sul do Brasil, a influência é um pouco mais complexa. Digamos que esse conglomerado de nuvens na atmosfera, ele representa uma bomba de energia, né? Quando a gente vai ter transferência aqui de energia, a água está passando da fase de vapor para a fase líquida, então isso libera muita energia na atmosfera. E toda essa convecção nessa região, ela funciona como se fosse quando você tem uma pedrinha, né? E você joga num lago que está parado. O que acontece? Forma uma ondulação. E essas ondas vão se propagando, então, até se dissipar. Essa convecção nessa região atua nesse sentido. Então, quando ela se forma, ela interfere na atmosfera e gera ondas. Então, essas ondas viajam num período, né, muito mais demorado, muito mais longo do que uma pedra, né, num lago, mas nesse padrão de ondas, com cristas, cavados, quando ela chega aqui na região sul do Brasil, esse padrão ele favorece as chuvas, faz com que toda a umidade lá da Amazônia que vem para o sul do Brasil acabe se concentrando na região sul, impede que as frentes frias avancem para o sudeste, então por isso fica tudo mais estacionado para o sul do Brasil e chove muito na nossa região. E como que a gente caracteriza, então, o El Niño? Como que a gente diz, né, o El Niño está ativo ou não, ou agora é Laninha, ou agora é período neutro. Então, lá no Pacífico, nós temos algumas regiões do ENOS, né, que é o El Niño Oscilação Sul. Então, essa região mais próxima aqui, não está na mesma escala, né, mas só para exemplificar, essa região mais próxima aqui da costa da América do Sul é a região 1+2. Essa região em azul é a região 3. E a região mais longe aqui, né, mais próxima da Oceania, é a região 4, aqui em verde. E a região onde oficialmente é medido os índices do El Niño é essa região pontilhada aqui, que é chamada de Ninho 3.4. Que ela fica, então, é uma caixinha entre 5 graus sul, 5 graus norte, 120 oeste de longitude e 170 oeste. Então, essa caixinha aqui é utilizada para se fazer médias. Médias de quê? De
anomalias de temperatura da superfície do mar. Então, temperatura da superfície do mar, né, são as temperaturas das águas na superfície aqui do Oceano Pacífico. Anomalia, o que significa uma anomalia? A gente tem uma média, né? Quando a gente fala em climatologia, a gente fala de uma coisa de longo prazo. Então, o que a gente considera como climatologia é a média, né, nesse caso, temperatura da superfície do mar, nos últimos 30 anos, nessa região. Então, essa é a média, essa é a climatologia. Uma anomalia representa o estado atual dessas temperaturas menos a média. Então, se a temperatura atual menos a climatologia, né, o que normalmente ocorre, for positivo, nós temos anomalias positivas. Se essa subtração, né, o estado atual menos a média, resultar num número negativo, significa então que temos anomalias negativas. No caso do El Niño, como ele é caracterizado por anomalias positivas, né, águas mais quentes nessa região, então vai ser caracterizado por anomalias positivas. Então, aqui eu coloquei a definição do principal índice utilizado para caracterizar o El Niño, que é o índice ONI, Oceanic Ninho Index. E ele é, então, uma média móvel, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mensal de 3 meses das anomalias, então, da temperatura da superfície do mar, da TSM, na região do Ninho 3.4. Então, o que seria uma média móvel de 3 meses? Então, a gente pega 3 meses aqui, começando, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, faz uma média das anomalias da temperatura da superfície do mar lá naquela regiãozinha do Pacífico. Tem um valor. E para a próxima média, então, a gente tira o mês mais antigo e acrescenta o mês atual. E assim sucessivamente. Então, a gente tem dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim por diante. Então, para ser considerado um evento de El Niño, vamos começar pelo El Niño, o ONI, então, esse índice, ele tem que apresentar valores acima de 0,5 graus por, no mínimo, 5 médias móveis consecutivas. E para ser considerado um evento de laninha, o ONI, então, ele tem que ficar abaixo de menos 0,5, né, valores negativos, porque a laninha é caracterizada pelo resfriamento das águas lá no Pacífico, também por, no mínimo, 5 médias móveis consecutivas. Então, aqui eu destaco um exemplo para vocês de um evento de laninha. Então, aqui, no trimestre julho, agosto, setembro de 2016, aqui foi atingido o critério de menos 0,5 graus de anomalia, lá na região do Ninho 3.4, e essas anomalias, então, persistiram, né, intensificaram, continuaram abaixo do limiar de menos 0,5 por 5 médias móveis, né, por 5 trimestres consecutivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 foi considerado um fenômeno de laninha. No próximo trimestre aqui, o critério já não foi mais satisfeito, já ficou menos 0,3, então esse período aqui já não é mais considerado laninha, já é considerado um período neutro. Para um exemplo de El Niño, então em 2018, a partir do trimestre agosto, setembro, outubro, então lá a média das anomalias, lá na região do Ninho 3.4, começaram a ficar acima do limiar de 0,5 nesse trimestre e continuaram até o trimestre maio, junho e julho do próximo ano. Então, durante todo esse período, foi considerado um evento de El Niño. Já no próximo trimestre, o critério já não foi mais satisfeito, o evento se deu por encerrado. Aqui, então, um exemplo de um evento que não se configurou porque faltou atingir o critério de persistência. Então, vejam, aqui em 2019, né, terminou o El Niño aqui em maio, junho, julho, ficou alguns meses aqui numa situação de neutralidade, e em outubro, novembro, dezembro, voltou a atingir o limiar de 0,5, e ficou desse limiar 0,5 por 4 trimestres. Mas o critério são 5 trimestres. Então, como no próximo já decaiu para 0,4, não foi considerado um evento de El Niño. Isso também ocorreu lá, um exemplo de 1951, mas aí para o caso do Laninha, mesma coisa, o critério começou a ser satisfeito em termos de intensidade, ficaram, né, abaixo do limiar de menos 0,5, mas não persistiu os 5 trimestres, ou seja, não foi considerado um evento de laninha. E agora, então, como estamos? No trimestre abril, maio e junho,
né, a média lá das anomalias na região do Ninho 3.4, atingiram o limiar para El Ninho, 0,5 graus. E foi intensificando, então, ao longo dos meses. O mais atual aqui, junho, julho, agosto, já está em 1,1 grau, um valor que é considerado moderado para o El Ninho. Então, para pintar de vermelhinho e ser considerado um El Ninho, né, cientificamente, tecnicamente, vai precisar de mais 2 trimestres, ou seja, quando terminar o mês de outubro, fechar o mês e essas anomalias ficarem acima de 0,5, aí vai ser considerado um El Ninho, né, tecnicamente e cientificamente. Entretanto, não precisa, né, todos os 5 meses aqui ficarem acima do critério para os efeitos do El Ninho, os efeitos práticos, começarem a ser sentidos. E isso a gente já vem observando. Então, em termos técnicos, em termos científicos, ainda não é um El Ninho, vai precisar configurar, mas, pelo que tudo indica, as previsões indicam que sim, que vai continuar atuando, por isso que os principais centros do mundo, né, que monitoram o El Ninho, eles já classificam o evento como ocorrendo como ativo, né? Tanto o centro australiano, que eles colocam esse reloginho, já estão indicando, né, a presença do o El Ninho ativo, tanto a NOAA, que é o maior centro de pesquisa, né, e monitoramento do mundo. A NOAA já considerou o El Ninho desde o final de julho, lá quando as anomalias já começaram a ficar acima de 0,5, eles já começaram a considerar como El Ninho. Então, em termos práticos, sim, o El Ninho está ativo, já está atuando, já estamos sentindo seus efeitos, mas em termos técnicos ainda precisa de um pouquinho mais de meses, né, até o final de outubro, para ser considerado, mas pela previsão, tudo indica que sim, que vai ser configurado um evento de El Ninho. Então, como estão as condições atuais, né? Como que estão as anomalias lá na região do Oceano Pacífico? Aqui uma imagem global das anomalias de TSM, né? Da temperatura da superfície do mar, entre os dias 10 e 16 agora de setembro. Então, uma imagem bem atual. Então, dá para ver que toda essa região mais leste e central aqui do Oceano Pacífico está bem mais aquecida. Esse fenômeno, esse El Ninho que a gente está, né, vivendo agora, que vai se configurar, que está se caracterizando, ele é um El Ninho leste, que significa que toda essa faixa leste e também o centro do Pacífico estão aquecidas. Existe outro tipo de El Ninho, que é o El Ninho central, onde só o centro do Pacífico aquece. A parte aqui costeira da América do Sul, não. E aí os impactos são um pouco diferentes. Os impactos, né, na temperatura e na precipitação aqui para a gente e para o redor do globo também. São um pouco diferentes. Mas esse El Ninho aqui, central e leste, onde toda essa região está aquecida, ele é um El Ninho mais clássico, a gente pode dizer. Então, aqui dando um zoom, a gente consegue ver que as anomalias ali estão na casa de 1,5, 2 graus, até algumas regiões um pouco mais intensas, mais quentes. Mas, na média, né, naquela região que eu comentei com vocês, que é a principal região, o Ninho 3.4, na última semana, então, as anomalias fecharam no limiar de 1,6 graus. Em termos de intensidade, né, anomalias de 0,5 até 1 grau caracteriza um El Ninho fraco, de 1 grau até 1,5 grau seria um El Ninho moderado, e de 1,5 grau até 2 graus seria um El Ninho forte. Essas anomalias, elas precisam persistir por meses, né? Aqui, no caso, a gente tem a medida de uma semana só, da última semana. Então, para configurar um El Ninho forte, por exemplo, o 1,5 graus precisa ser batido ou superado por 3 meses, no mínimo, para ser considerado um evento forte de El Ninho. Então, aqui a gente tem todas as regiões, né, lá dos quadradinhos, que eu comentei com vocês antes, começando aqui de baixo pela parte mais próxima da América do Sul, Ninho 3, Ninho 3, 4, lá no meio do Pacífico, e o 4, que é o mais afastado de nós, lá próximo da Oceania. Então, a gente consegue ver por esse gráfico que lá em outubro de 2022, as águas estavam bem resfriadas, né? Nós estávamos numa laninha que perdurou até ali o início do ano, até entre janeiro e fevereiro, mais ou menos, e ela começou a se desconfigurar, então, voltando para a neutralidade e permanecendo, então, numa fase neutra por alguns meses
lá na região do Oceano Pacífico, que seria aqui entre fevereiro, praticamente, e junho de 2023. E ali, por meados de junho, as anomalias começaram a aquecer, o oceano começou a aquecer ali na região do Ninho 3.4, e aí começou a se configurar o El Ninho. Então, agora, né, vendo essa série temporal, nós estamos no momento onde elas são mais intensas de todo esse evento até agora, e a previsão, então, é que elas continuem se aquecendo ainda mais. Bom, então, em termos de previsão, o que se espera? Essa figura da esquerda, ela indica a probabilidade de ocorrência do fenômeno, né, tanto El Ninho, as barras vermelhas, a neutralidade, são as barras cinzas, e Laninha, a barrinha azul, que aparece só lá no final do horizonte de previsão. Então, como eu falei, tudo, tanto a caracterização do El Ninho quanto a previsão, é tudo feito em base de trimestres, né, em médias móveis trimestrais. Então, a gente tem aqui, né, agosto, setembro, outubro, já 100% de probabilidade de ocorrência do fenômeno. E isso continua até o trimestre novembro, dezembro e janeiro, com 100% de chance de El Ninho, ou seja, fenômeno ativo, configurado, desenvolvido. Em dezembro, janeiro, fevereiro, cai para 99%, e aí, a partir do final do verão e início do outono, a probabilidade começa a decair, mas ainda assim, acima das outras fases, até o final do período aqui, que seria abril, maio, junho, né? Final do outono, início da primavera, já cai para 60% a probabilidade do El Ninho, mas continua superior à fase neutra e, né, o Laninha aqui a 1% de 1 ou 2% de probabilidade de ocorrência. A figura da direita, ela nos dá a previsão lá das anomalias, do valor das anomalias, lá na região do Ninho 3.4, como eu comentei com vocês. Então, aqui são vários modelos atmosféricos, cada linha representa a previsão de um modelo, e existem duas classes de modelos que fazem a previsão, então, do fenômeno El Ninho, os dinâmicos e os estatísticos. Eu não vou entrar no mérito de explicar para vocês, mas são duas classes de modelos diferentes, eles levam em conta coisas diferentes, critérios diferentes, e a previsão deles, então, também está um pouquinho diferente. Os estatísticos, eles estão vendo, então, aqui embaixo, no eixo horizontal, a gente tem os trimestres, né? Então, aqui começando agosto, setembro, outubro, a linha preta é o que está sendo observado, já é medição, o resto é previsão. E aí, pelos trimestres, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, e assim por diante. Então, pelos modelos estatísticos, que é essa linha mais verde, né? Então, a gente tem aqui um pico de aquecimento ali por volta de novembro, dezembro, janeiro, anomalias em torno de 1,3, 1,4 graus, o que configuraria, então, um El Ninho moderado. Aí, a partir disso, ele começaria a decair, e aí, lá no final do período, ele desceria abaixo, né, de 0,5, aqui o critério, então, não seria mais satisfeito, que tem que ficar acima de 0,5, então ele passaria a decair aqui a partir de março, abril, maio, e aí desconfigurando o fenômeno ainda no outono. Já os modelos dinâmicos, eles já vêm partindo aqui de algumas anomalias bem mais altas, com pico também em novembro, dezembro e janeiro, mas ali na casa dos 2 graus, o que caracterizaria um evento forte de El Ninho. Alguns modelos, importante ressaltar que não são a maioria, eles estão vendo anomalias acima de 2 graus. Isso configuraria, então, um super El Ninho, mas, reforçando, não são a maioria e são modelos que não têm um horizonte tão longo de previsibilidade. Tá vendo aqui? Eles vão só até 3 trimestres à frente. Então, tem essa possibilidade, mas ela é bem menor comparado com as outras aqui, que seria um El Ninho moderado a forte. E o pico, então, em novembro, dezembro e janeiro. Então, indo para a previsão, né, da precipitação nessa situação de El Ninho. Então, esses dois primeiros mapas, eles dão a previsão de probabilidade de a chuva ficar acima ou abaixo da média no próximo trimestre. Então, outubro, novembro e dezembro de 2023, no trimestre todo. Então, esse primeiro modelo da Universidade de Colômbia, ele prevê, então,
aqui para o Rio Grande do Sul, essas cores azul mais escuro, então probabilidade acima de 70% das chuvas ficarem acima da média para o trimestre. Aqui para Santa Catarina, nas regiões de divisa, a probabilidade ficaria em torno de 60%, e nas regiões mais em verde, entre 40% e 50%. Quanto mais próximos da divisa com o Paraná, menor essa probabilidade, mas ainda assim, né, de 40% a 50% de chance de ficar acima da média. Já esse produto do meio, aqui essa previsão do meio, ela é uma combinação de previsão do centro europeu, do centro japonês, canadense e norte-americano. E ela indica, então, aqui, para praticamente todas as regiões de divisa e também o oeste do estado, probabilidade de 70% a 100% da chuva ficar acima da média. E já para as regiões aqui mais meio-oeste, vale, mais o norte, né, do estado, aí uma probabilidade de 60% a 70%, também alta. Esse mapa da direita já dá uma indicação, né, uma previsão em termos de milímetros, quanto acima ficaria a chuva. Ela é uma previsão também conjunta de vários modelos meteorológicos, e ela indica a previsão em milímetros por dia. Então, a gente tem aqui, acho que vocês não conseguem diferenciar os tons em azul, mas grande parte do estado aqui fica com previsão aqui entre 1 e 2 milímetros. Isso aqui é por dia. Então, multiplicando por 30, né, 30 dias num mês, e multiplicando por 3 meses, que é o trimestre, né, outubro, novembro e dezembro, a gente teria, então, valores acima da média de 100 a 180 milímetros. Claro que, pontualmente, esses valores podem ser superados em uma proporção bastante alta, porque são modelos climáticos, atmosféricos, que pegam o mundo inteiro, então eles não têm essa resolução, essa capacidade de pegar esses pontuais mais intensos. Então, é bom salientar que valores acima disso podem muito bem ser observados, mas que, no geral, tendem a ficar entre 100 e 200 milímetros acima da média. E aí, aqui abrindo, então, mês a mês, a previsão até fevereiro, que é o horizonte de previsão dos modelos de precipitação. Então, a gente tem aqui em outubro, novembro e dezembro, uma previsão bem parecida, né? Todo o sul do Brasil, então, com essa previsão de chuva acima da média, entre 1 a 2 milímetros por dia, que daria, então, 30 a 60 milímetros no mês acima da média, nesses 3 meses. Janeiro e fevereiro, essa região de anomalias positivas já se desloca um pouco mais para o sul e um pouco mais para o oeste, atingindo, então, mais o sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Então, para a gente aqui, nós seríamos mais influenciados, ficaríamos num padrão de mais chuva entre outubro e dezembro. Já em termos de temperaturas, então, no mesmo a explicação do outro, né? Aqui a primeira e a segunda são previsões de probabilidade, previsões probabilísticas. Então, esse primeiro mapa aqui, da Universidade da Colômbia, ele indica para todo o estado, praticamente, 70% de probabilidade de as temperaturas ficarem acima da média no trimestre outubro, novembro e dezembro. Já essa outra previsão dos modelos combinados, né, europeu, japonês, canadense, norte-americano, coloca aqui uma probabilidade de 50% a 60% nas regiões mais próximas da divisa com o Rio Grande do Sul e litoral, e nas regiões mais próximas da divisa com o Paraná, de 70% a 100% de probabilidade de as temperaturas ficarem acima da média. E aí, o quanto, né, elas ficariam acima da média no trimestre? Essa última figurinha aqui da direita nos indica, então, que na metade sul do estado elas ficariam entre 0,5, 1 grau acima da média, e na metade norte do estado e oeste ficariam entre 1 e 2 graus acima da média. Lembrando que pontualmente pode passar muito desse valor. E aí também, olhando mês a mês até fevereiro, a gente consegue ver que, em termos de anomalias, né? Aqui a gente tem novembro como sendo o mês anomalamente mais quente, que ficaria aqui entre 1 e 2 graus todo o estado. Mas novembro não é o mês mais quente do que é registrado aqui em Santa Catarina, né? Mas mesmo assim, dezembro e janeiro, que são os meses mais quentes, ficariam entre 0,5 e 1 grau acima da média no estado todo. E no Brasil, né, no geral, também os meses mais quentes seriam outubro, novembro, dezembro também, mas aí começando a ficar mais já próximo à média, porque são os meses mais quentes do ano também.
A gente teve aqui no mês de julho, dia 31 de julho, um workshop do El Ninho, organizado pela CEMET, a Associação Catarinense de Meteorologia, mas foi sediado aqui na Defesa Civil, um evento, então, para discutir esse fenômeno, né, o El Ninho, a previsão, e também medidas, né, de prevenção e preparação dos órgãos públicos em frente a esse fenômeno. E a gente teve uma palestra com a professora doutora Alice Green. Ela é a principal pesquisadora do ENOS aqui no Brasil, se não na América do Sul, ela é referência em termos de El Ninho, de Laninha, e ela nos trouxe, então, numa apresentação dela, alguns resultados dos estudos dela, né? Ela dedicou a vida inteira praticamente estudando esse fenômeno, e um dos resultados que ela encontrou, então, mais recentes, foi esse. Precipitação em anos El Ninho Leste, que é o evento que a gente está vivendo agora, que está sendo observado agora. Anos, então, eventos passados de El Ninho, como a precipitação, né, foi caracterizada mês a mês em anos de El Ninho Leste, como que se desdobrou, né, como que a precipitação se distribuiu nos meses de El Ninho, os antigos, né, os que já ocorreram em anos de El Ninho Leste. Então, a gente tem aqui outubro do ano inicial, né, do El Ninho, aqui começando a ficar um pouco positivas, né, na região sul do Brasil, suaves as anomalias, né, as anomalias aqui, as cores em azuis são anomalias positivas, as cores em marrom aqui mais amarelos, anomalias negativas, mas o que chama atenção é no mês de novembro, do ano do início do El Ninho, que é o ano zero aqui, né, indicado pelo zero na legenda, o mês de novembro com anomalias bastante acima da média, principalmente ali no oeste do Rio Grande do Sul, pegando um pouco do oeste de Santa Catarina, né, mais nessa porção metade oeste do estado e regiões de divisa, anomalias bem positivas no mês de novembro. Dezembro também ficando positivas, mas, né, em comparação com novembro, bem menos. Janeiro até se concentrando mais aqui no Rio Grande do Sul, até algumas anomalias negativas observadas entre Santa Catarina e Paraná. E aí, caso em anos que o fenômeno dura mais do que o outono, né, porque normalmente ele começa a desconfigurar lá no outono, mas caso ele perdure por mais tempo, o que a previsão, né, até o final do período que a gente viu lá no trimestre abril, maio, junho, que era a última barrinha, ainda estava superando a probabilidade, estava em 60%, né, de previsão do El Ninho. Então, caso ele continue e se estenda até o ano que vem, até metade do ano que vem, então abril, maio e julho também seriam meses preocupantes, onde a chuva ficaria bastante acima da média aqui para a nossa região. E um dos principais pontos e diferenciais desse El Ninho de agora, 2023, 2024, é que, além de toda essa região do Pacífico, também aquecida, essa aqui é uma figura da média das anomalias de temperatura da superfície do mar, do dia 20 de agosto até agora, dia 16 de setembro, então ela é bem atual. Além de toda essa faixa aqui estar muito aquecida, outros oceanos também estão muito aquecidos, principalmente a bacia do Atlântico Norte, essa área aqui, o Pacífico Norte, né, nessa região aqui em cima, e o Índico também. Todos os oceanos praticamente estão apresentando anomalias positivas, né, águas muito mais quentes que o normal. E essa condição aqui, desde que se tem registro, né, é importante falar que muito para trás no tempo a gente não tinha medição, não tinha boias, não tinha satélite para fazer essas medidas, né, dessas variáveis. Então, desde que se tem registro, nenhum El Ninho até hoje aconteceu numa condição de todos os outros oceanos estarem tão aquecidos como estão agora. E não só os oceanos, né? Os continentes também estão muito quentes. A gente vê aí na mídia notícias de julho, do julho mais quente da história. Agosto também bateu recorde para todos os agostos da história. Então, nesse sentido de aquecimento de todos os oceanos, de todo o continente, nesse cenário de aquecimento global, como que um El Ninho, né, mais um aquecimento ainda maior no oceano desencadearia, né, como que ele impactaria as regiões onde ele já impacta? Será que ele intensifica, né, potencializa os efeitos que ele já causa, ou será que eles seriam diferentes? Isso que é a principal questão que os cientistas não sabem responder, porque até hoje isso nunca tinha sido observado.
Então, muitas das incertezas de como serão os impactos desse El Niño vêm dessa condição de aquecimento do globo todo. Os efeitos podem ser potencializados e, ao mesmo tempo, que podem ser totalmente diferentes do que um El Niño comum, né, observado em outras épocas, em condições normais, né, dos outros oceanos, impactariam. Então, num resumo, né, da apresentação até aqui, o El Niño já vem influenciando os padrões de chuva e de temperatura. A gente já teve, né, um inverno bem mais quente do que o normal, foram poucos eventos de frio intenso observados, não tivemos ondas de frio nesse inverno. Então, ambos, né, ficando acima da média, tanto a temperatura quanto a chuva aqui em Santa Catarina. O início precoce da primavera, como a Caroline comentou, a gente entra na primavera agora, dia 23, mas em termos meteorológicos, ela já começou ainda lá no final de agosto, onde começaram a ser observados, então, uma mudança de padrão atmosférico, temporais provindos, né, da combinação de calor e umidade, o fluxo de umidade lá da região amazônica começando a ficar mais direcionado para a gente. Então, essa maior disponibilidade de calor e umidade, tanto falando numa escala global quanto local, né, aqui para a região sul, então, mais calor, mais umidade é mais combustível para gerar temporal com ventos e granizo, né? Então, para a época normal, primavera, que já são observados esses eventos, se a gente tem mais calor e mais umidade que o normal, então é lógico a previsão de mais temporais, então, do que o normal para essa época do ano. E também mais calor e umidade também traz mais chance de chuvas volumosas e intensas. Então, como foi observado, né, no Rio Grande do Sul nos últimos dias, essa combinação aqui, calor e umidade, gerando bastante acumulados e precipitação concentrados num curto período de tempo e trazem, então, desastres associados, então, a inundações e enxurradas. E a principal questão, então, é como esse evento vai se desenrolar num cenário de um planeta todo aquecido. Então, El Niño, a gente sabe, né, as pesquisas, os trabalhos até hoje conseguem ter uma boa assertividade no que vai acontecer, as chuvas tendem a ficar acima da média, as temperaturas tendem a ficar acima da média, mas num cenário como esse, que nunca foi observado antes, como que esses impactos vão se desenvolver. Então, a gente vai ter que se preparar, claro, porque não é um El Niño, é um período neutro, é uma laninha, que a gente não vai estar preparado, a Defesa Civil está preparada sempre, né, para os eventos, mas precisa, então, de um acompanhamento mais direto e mais diferenciado para ver como que esses impactos vão ser sentidos aqui no sul do Brasil e também nas outras regiões. Então, da minha parte é isso, queria agradecer a presença de todos e o convite também por participar com vocês, estou aberta a dúvidas e demais comentários. Obrigada. Obrigada, Ellen, muito esclarecedora a sua apresentação. A partir de agora, a gente abre, então, para tirar dúvidas, alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer. Se alguém quiser ficar à vontade para levantar a mão, né, e fazer uso da palavra, pode abrir o microfone, a gente vai chamando um a um, ou se quiserem botar no chat alguma pergunta, eu posso estar fazendo a mediação também. Comal, Fred, não sei se é o Fred, está sem câmera? Oi, Carol, é o Fred. Oi, Fred. Ellen, primeiramente, parabéns aí pela apresentação, excelente e bem didática, né, para a gente entender um pouco como que funciona o El Niño. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, relacionado a uma comparação, né, com o El Niño de 97 e 98. Acho que os últimos El Niños que foram mais ou menos parecidos com esse, né, tirando esse fato realmente que praticamente todos os oceanos estão bem aquecidos, é que as chuvas, enfim, nós tivemos impactos significativos, né, em 97 e 98, principalmente no ano de 1997, né, com várias inundações ali no oeste, no Vale do Itajaí. Depois também em 2016, nós tivemos 2015, né, tivemos várias inundações aqui no nosso estado também. E eu lembro que foi comentado até no workshop que no ano de 97, 98, foi feita uma mobilização muito grande em termos de preparação para o El Niño, principalmente para o verão, né?
e acabou não se concretizando as chuvas acima da média no verão de 98, né, que era a passagem de 97 para 98. E eu lembro que a doutora Alice, ela comentou muito que quando o El Niño está na sua fase inicial ainda, o seu impacto principal, ele é mais na primavera, né, e você até mostrou ali na previsão climática que realmente os meses que tem maior anomalia de precipitação positiva seria ali outubro, novembro e dezembro. Depois, janeiro, fevereiro, já não aparece tanto essa anomalia, né? Já está mais próxima da climatologia, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? E realmente, em 97, eu acho que foi justamente em outubro que foram os piores desastres, e em 2016, 2015, também foi em outubro, né? E eu lembro que ela comentou que nesse período, né, novembro, outubro, novembro, são os meses mais críticos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa perspectiva. E também sobre a influência também do Atlântico também, né? Como que isso poderia estar influenciando aí o clima, principalmente na primavera e verão. Sim. Primeiramente, obrigada, Fred. A professora Alice, né, ela tem vários trabalhos, e num deles, um dos artigos dela, que eu tive a honra, né, de ler e de estudar ele para a minha dissertação de mestrado. Então, nele, ela abria muito bem, pegava dados de estações meteorológicas mesmo, aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e fez, então, um estudo em anos de El Niño, quais são os meses mais impactados, onde que, né, o sinal aparece mais, e realmente, aqui no sul do Brasil, né, principalmente Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul nem tanto, é um pouquinho mais diferente o pico, mas para Paraná e Santa Catarina, principalmente, são os meses da primavera, né, outubro, novembro e dezembro, que são mais sentidos os efeitos do El Niño na precipitação. O que acontece é que, né, na circulação geral da atmosfera, na formação do que a gente chama de estação seca e estação chuvosa, né, agora entrando na primavera, a gente entra na estação chuvosa, lá do centro-oeste e do sudeste. Né? O padrão começa a mudar, eles passam por um período muito seco, agora no outono e no inverno, lá praticamente não chove, né, no centro-oeste, e agora, na primavera, o padrão começa a mudar. E a umidade da Amazônia, então, começa a ficar um pouco mais direcionada para o sudeste e para cá, para o sul do Brasil. Conforme vai passando, avançando, né, da primavera, vamos passando para o verão, esse fluxo de umidade que antes ficava um pouco mais para a gente, passa a ficar um pouco mais para o sul, ali para metade sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da Argentina. Então, por isso que para a gente, no verão, acaba esse sinal não sendo tão evidente. As chuvas acabam ficando mais, né, dentro da média ali em anos, mesmo em anos de El Niño, porque esse transporte de umidade começa a se direcionar cada vez mais para o sul. Então, por isso que para a gente os meses da primavera são os mais impactados. E a outra pergunta era sobre o Atlântico. Então, o Oceano Atlântico, né, essa parte de cá, toda a nossa costa aqui, ele também influencia, né, no nosso padrão de precipitação, de uma forma que, quanto mais aquecido, né, tiver a costa, em qualquer lugar, quanto mais aquecido tiver o oceano, vai ter mais evaporação, né, ali, naquela camada acima do oceano, mais umidade disponível e mais energia, então, mais umidade para formar nuvens, para formar precipitação. Então, num cenário de um Atlântico mais aquecido, isso impacta também no padrão de chuvas para a gente ou não. Só que numa escala, né, global, o El Niño forte, como, né, de moderado a forte, como está sendo previsto, e justamente ocorrendo na primavera, o sinal dele acaba se sobressaindo um pouco em relação ao Atlântico, porque é um sinal um pouco mais forte, mas não deixa também num espaço de tempo um pouco mais curto, ou no verão, que é onde o El Niño não impactaria tanto, o Atlântico poderia estar influenciando num sentido também de deixar as chuvas acima ou abaixo. Mas aí é questão de ir acompanhando sempre as previsões. Obrigada, Ellen. A gente tem algumas pessoas parabenizando a apresentação no chat. A gente tem uma pergunta do Coronel Neto, da Actio GRD. Ele diz, excelente apresentação, parabéns. Aí ele faz uma pergunta. Você saberia nos dizer qual a recorrência do fenômeno de chuvas experimentado no Rio Grande do Sul? Eventos extremos? Recorrência do fenômeno de chuvas experimentado no Rio Grande do Sul.
Eu acredito que, em termos, né, de desastre, de mortes, esse tenha sido o mais intenso, né, não, o maior da história em termos de, eu acho que tanto, principalmente de mortes, né. Mas em 47, se eu não me engano, teve uma inundação de proporções semelhantes, eu estava conversando com o pessoal da hidrologia, então não foi um caso isolado, já aconteceu no passado, sim, mas eu não sei te dizer exatamente com que recorrência eles ocorrem. Obrigada, Ellen. Acho que o pessoal da Hidro poderia até comentar, mas se eu não me engano, acho que atingiu a década milenar em uma das barragens, né? Então, um período aí de década milenar, mas depois parece que essa estatística de chuva também ela está alterando, né? Então, os eventos que antes eram como esses eram mais raros, eles estão ficando mais frequentes, né? Então, essa estatística de período de retorno, ele tá em alteração, né? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, mas realmente foi um evento aí bem atípico para as condições ali do Rio Grande do Sul. E num cenário, né, de aquecimento global, de mundo mais aquilo que a gente já vem observando, né, isso são medições, são dados, não tem o que contestar. Eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes, extremos tanto chuvas intensas, né, extremas como o que foi observado no Rio Grande do Sul, quanto secas extremas. Então, secas vão ser ainda mais secas do que já são, e eventos de chuva, né, intensas serão mais intensos do que já são. Essa é a projeção, né, num cenário de aquecimento global. Mas alguém gostaria de falar? Olha, eu acho que para finalizar, né, em termos de, acho que a gente tem aí, acho que mais de 100 pessoas assistindo, né, então muito bacana, e entendo que a maioria aí são das defesas civis dos municípios, né, então quais seriam as recomendações que você daria, né, para as defesas civis estarem se preparando melhor para esse período mais chuvoso aí, principalmente de primavera? Bom, aqui falando, né, como meteorologista do nosso setor, a gente faz todo mês a previsão climática, então essas previsão de El Niño, como é um fenômeno lento, então ele é atualizado mês a mês, então todo mês a gente tem essa reunião climática, a gente divulga boletins, divulga vídeos com essa previsão, e sempre que um evento adverso, né, uma chuva mais intensa, temporais são previstos, a gente faz toda uma mobilização, tanto divulgado nas mídias, quanto com o pessoal interno, né, com os Coredecs, para indicar essas condições. Então, está sempre atento, né, aos nossos boletins, às nossas previsões. Nós temos nosso WhatsApp, nosso trabalho é 24 horas, então sempre vai ter alguém de plantão para responder vocês, então nos colocamos sempre à disposição para sanar dúvidas. E preparação, né, que a Defesa Civil já está sempre preparada, não é porque é um evento de El Niño que não só por isso, né? Tem que ter uma mobilização um pouco maior, sim. Mas em anos de laninha, também já foram observados grandes eventos de chuva intensa, como lá no Vale do Itajaí, já foi observado em anos de laninha, que são anos que se espera chuva abaixo da média. Então, não é só em anos de El Niño, né, que precisa ter essa preparação. Então, ficar atento sempre às atualizações das previsões, atento nas nossas mídias sociais e também nos colocamos à disposição para todas as defesas civis para sanarem dúvidas e propagar informação. Maravilha, Ellen. Então, eu gostaria só de complementar, né, e essa questão, né, a gente tem várias escalas, né, de previsão, né, e essa é uma previsão mais estendida que a gente faz, né, que é essa previsão climática, a Ellen ainda estendendo aí inclusive para o período do verão, e isso nos dá uma condição, né, um norte de preparação, né, então todos os dias e mensalmente nós temos esses produtos de previsão que estão sendo continuamente atualizados, então a gente recomenda fortemente, né, que sempre se mantenham atualizados nessas previsões, e tendo essa condição de primavera mais chuvosa, né, reforça também a importância dos municípios revisarem, ou se não tiverem, né, façam seus planos de contingência municipais, né, atuem também com as demais secretarias municipais, com, por exemplo, Secretaria de Obras,
melhorar, por exemplo, a questão de limpeza de valas de drenagem, trabalhar também com a questão de manutenção de árvores e podas, e, enfim, trabalhar também com campanhas educacionais junto com os grupos comunitários de proteção e defesa civil, principalmente daquelas pessoas que residem em áreas de risco de deslizamentos ou inundações, e trabalhar com essas comunidades realmente para manter, né, limpezas de lixo, limpezas de córregos, e estarem sempre aí preparados, né, com algumas medidas aí que podem mitigar os impactos de um possível evento bastante severo aí nos próximos meses. Então, acho que tirando isso aí, parabéns, Ellen, pela apresentação. Obrigado aí, Carol, também pela oportunidade sempre. O pessoal também da IGD, que também nos convidou para apoiar nesse evento. E uma ótima tarde para todos aí. Obrigada, Não sei se Fred. tem mais alguma pergunta, Carol, você pode complementar. Fred é nosso coordenador de monitoramento e alerta aqui da Defesa Civil de Santa Catarina. Obrigado pela participação também no nosso encontro. Então, como o Fred falou, é muito importante nesse momento, em função da previsão, os municípios estarem preparados, mas não só preparados, agirem, então, preventivamente também, principalmente junto às pessoas que residem em áreas de risco. A gente tem uma pessoa solicitando aqui a apresentação, então, se a Ellen autorizar, a gente pode depois, quem assinar a lista de presença, a gente vai ter os registros dos e-mails, ali a gente pode estar encaminhando para quem participou do evento. Então, a Ellen autorizando, a gente encaminha posteriormente a apresentação. A Regina Panseri também faz um comentário aqui, ela fala da terminologia eventos exponenciais, que vem sendo muito utilizada no cenário de inovação, uma coisa que acontece em uma taxa crescente, portanto, acontece muito rapidamente, às vezes, inclusive, de forma incontrolável. Acho que esse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, foi um evento exponencial. Algumas outras pessoas parabenizando pela apresentação. E a gente tem o José Antônio Vasques, levantou a mão também. Pode fazer uso da palavra, José, abre o seu microfone. Sim, fui eu que solicitei ali, porque eu acho interessante, entrando na conversa do Fred ali, acho interessante porque dá uma visão para as outras secretarias que estão trabalhando. Muitas vezes acha que a gente está chegando no momento dizendo que, né, agora temos que, para eles terem noção disso aí, tá? Seria interessante ter participado. Mas, no caso, se repassar, a gente pode juntar, né, os responsáveis, e, por sua vez, temos o GRAC tudo junto ali, né? Que acho que deveria estar participando, certo? Só por isso. Obrigado. É importante que essa informação chegue em cadeia, né? Que chegue do Estado, os nossos regionais sempre participam de reuniões também com a nossa equipe de meteorologia para repassar para os municípios e que os municípios repassem para o GRAC e que façam chegar na população, né, principalmente as residentes em área de risco. Apesar que o evento é um evento aberto a todos, né, então, às vezes fica muito restrito ali a coordenadoria municipal, que muitas vezes são equipe, né, então a gente teve hoje, por exemplo, mais de 100 participantes, eu não sei dos que estiveram presentes, mas a gente teve mais de 100 inscrições de 60 e poucos municípios, mas a maioria uma pessoa só participando, né? Então, é importante também quando chega esse convite para o nosso evento, que muitas vezes vem via coordenador regional para o coordenador municipal, que ele também dissemine, né, divulgue esse evento para o GRAC e para os parceiros ali, universidades, enfim, do seu município e da sua região, tá? Então, o Radar Educa não é o primeiro e não será o último, a gente terá outros, né? Então, espero que a gente tenha cada vez mais pessoas participando, não só da Condec também, mas das instituições parceiras, que é muito importante. Porque na hora do desastre, né, não é só a Defesa Civil, mesmo preventivamente, não é só a Defesa Civil que atua com ações de prevenção, preparação e resposta, né? A gente tem muitos outros órgãos que também desenvolvem esse grupo de ações. Obrigada, José. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou antes da gente finalizar o evento, alguma pergunta? Fazer uso da palavra? Bom, não tendo mais perguntas, a gente vai finalizar o evento. Eu vou primeiro passar a palavra de volta para a Ellen, se ela quiser fazer alguma fala final, algum agradecimento. E para encerrar o nosso evento, então, depois da fala da Ellen, eu passo a palavra para o nosso diretor de gestão de educação, Coronel Alexandre Corrêa Dutra, que também está aqui conosco, prestigiando o nosso evento. Só mais uma vez, então, agradecer o convite
aqui participando com vocês, poder trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, né, e do que eu faço aqui na Defesa Civil. Que bom que atingiu bastante pessoas, poderia ter tido mais, mas, né, isso que é importante, quem está aqui, que bom que participou e levar a informação adiante, se preparar para o evento e estar atento sempre às atualizações, à previsão, né, porque, como a gente sabe, é uma previsão, então, a gente tem mudança, então é sempre bom estar sempre atualizado e nos colocamos à disposição de vocês para qualquer dúvida e questionamento. Muito obrigada. Obrigada, Ellen. Corrêa, está na área. Estou sim. Boa Então, tarde, passo a palavra para você finalizar oficialmente o nosso encontro. Obrigado, Carol. Obrigado a Ellen. Parabéns pela exposição, Ellen. Muito esclarecedora. E vejo que, como a Carol aqui já expôs, é importante a participação de todos, é importante a participação dos municípios e todos os órgãos que atuam de forma conjunta. E realmente a gente sempre espera que tenham mais pessoas, que a ideia é que o radar trabalhe isso, o Radar Educa trabalhe isso, né, das portas para fora, né, extracorporis, para que a gente tenha sempre uma discussão, que a gente sempre tenha alguma coisa que possa vir a somar, né, e a melhorar a capacitação, né, a informação para as pessoas, principalmente nesses tempos em que são tempos que a gente começa a ter algumas mudanças, e é importante a gente ter todo esse conhecimento e principalmente esses alertas. Né, já agradecer também a equipe da Comal, a equipe de toda a Diretoria de Gestão da Educação, da Defesa Civil, né, que está sempre junta e sempre trazendo novidade e assuntos que sejam de interesse de todos. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado pela participação e muito obrigado pela organização de todo esse evento. Obrigada, Corrêa, obrigada a todos, obrigada, Ellen, obrigada aos representantes municipais presentes, representantes de algumas escolas também, do nosso programa Defesa na Escola. A gente teve um encontro virtual essa semana, então aproveitou para convidar eles também para participar do nosso encontro, que é informação importante para todo mundo. E agradecendo a presença de todos, eu dou por encerrado mais um Radar Educa. Muito obrigada a todos.